Olá pessoal, tudo bem? Nós começamos aqui mais uma aula do curso sobre impedimento e suspeição no Código de Processo Civil e nesta aula aqui estudaremos o artigo 140, incisos 4º a 7º do Código de Processo Civil, tá bom? Vamos então para a leitura desse dispositivo. O que diz aqui? Vamos para esse inciso 4º primeiro. Diz que há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Bom, nós vemos aqui que é uma situação bem óbvia, né? Primeiro, nós temos a situação em que o próprio juiz é parte no processo, olha só. O próprio juiz é parte no processo. Evidentemente, não faria absolutamente qualquer sentido permitir que o juiz fosse autor ou réu ali do processo e julgasse a causa em que ele mesmo está envolvido. É óbvio, não faz nenhum sentido. Então, ele está impedido de exercer suas funções neste processo, ok? Bem simples. Agora, a gente vê que esse dispositivo aqui, ele além de falar do juiz, ele fala de quem? Dos familiares, olha, dos familiares, dos parentes do juiz. Então fala, olha, do cônjuge ou companheiro, fala de todos os parentes dele, sejam consanguíneos ou parentes por afinidade. Lembrando que parente por afinidade é o parente que está ali previsto no artigo 1595 do Código Civil. Esse artigo 1595 do Código Civil, ele trata do parentesco por afinidade. Olha, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Então é o seguinte, olha, manteve união estável ou se casou, então você passa a ser parente dos parentes do seu cônjuge ou do seu companheiro, ok? Além disso, né, nós vemos aqui que o parentesco por afinidade limite-se aos ascendentes, descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Isso aqui é uma previsão do Código Civil, tá bom? Eu trouxe ela para a gente se situar o que é parentesco por afinidade. O que nós temos aqui nesse artigo, então? Olha, ele está falando que qualquer tipo de parentesco aqui, seja consanguíneo, seja por afinidade, e ele fala, olha, pode ser em linha reta, pode ser na linha colateral até o 3º grau, inclusive o 3º grau, e eu vou frisar isso aqui de novo, eu frisei na aula anterior, porque tinha um outro inciso que trazia esse texto também, né, um texto muito semelhante. Pessoal, guardem, olha, é 3º grau, tá bom? Porque, principalmente se vocês estão fazendo alguma prova, pode ser que o examinador troque essa expressão. Então, guarde isso, até o 3º grau, inclusive. Então, a gente vê que, da mesma forma que o juiz não pode julgar o processo em que ele mesmo é parte, ele também não pode julgar o processo em que alguma das partes é um familiar dele. É evidente, tá certo? Por quê? Porque se ele fosse julgar uma causa em que seu familiar é parte, automaticamente ele estaria ali com problemas de parcialidade. Nós não podemos permitir que o juiz seja parcial. É inerente à função jurisdicional a imparcialidade. Logo, ele está impedido de exercer a jurisdição no processo em que qualquer dessas pessoas aqui for parte. Continuando aqui, o que mais que nós temos? Nós temos aqui, olha, que há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando? Quando ele for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Isso aqui é interessante também, hein? Então, se o juiz é sócio da pessoa jurídica, ela é o quê? Ela é propriedade dele. Consequentemente, seu patrimônio está em jogo no processo. Ora, como é que eu vou permitir que o juiz, que é dono daquela sociedade,
julgue a causa da sociedade. É uma situação muito semelhante ao do inciso anterior, né? Como se ele mesmo estivesse julgando a causa dele. Outra situação aqui desse inciso, né? Se o juiz ele for membro de direção ou de administração da pessoa jurídica parte no processo. Ora, se ele é membro de direção ou de administração da pessoa jurídica que é parte no processo, um revés causado por ele próprio no processo pode custar sua função dentro daquela entidade. É natural. Além disso, é possível que naquele processo estejam sendo discutidos atos do próprio juiz enquanto membro de direção ou de administração da pessoa jurídica. Então, olha só, nós temos dois problemas nessa parte final aqui para o juiz. O primeiro problema é que pode acontecer de a função dele nessa pessoa jurídica estar em jogo. Haja vista que se ele julga contra a pessoa jurídica, o pessoal lá da pessoa jurídica pode eventualmente até destituí-lo da sua função. Outra situação é a situação que eu citei aqui nesse finzinho, é o quê? Pode ser que está sendo discutido naquele processo um ato que o juiz praticou enquanto membro de direção ou de administração da pessoa jurídica. E é natural, é evidente que se eu estiver diante de um contexto desse, eu não tenho o quê? Imparcialidade do magistrado. E se eu não tenho imparcialidade do magistrado, ele automaticamente está impedido de exercer suas funções no processo. Lembrem-se, pessoal, que eu tinha citado para vocês que as causas de impedimento elas são bem objetivas, né? Isso a gente percebe. Porque, olha, se ele for sócio, está resolvido, acabou. Ele é impedido. Se ele for membro de direção ou de administração daquela pessoa jurídica no processo, também está resolvido, acabou, ele está impedido. Então, são situações muito fáceis de se perceber, né? Muito objetivas. Continuando aqui, inciso 6º, diz que há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando? Quando ele for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Olha só, herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Legal, professor, e o que é herdeiro presuntivo? O que é essa expressão? Herdeiro presuntivo é a pessoa que tem expectativa de ser herdeira de outra, seja na sucessão legítima, seja na sucessão testamentária, mas que pode acontecer dessa pessoa perder a condição de herdeira. Então, olha só, ele é presuntivo, presume-se que ele é o herdeiro, mas pode acontecer de perder essa condição no futuro. Então, olha, para evitar que o juiz favoreça aquela parte com medo de perder a sua função, ou melhor, com medo de perder a sua qualidade de herdeiro no futuro, com medo que aquela pessoa faça algo contra o juiz e o juiz deixe de ser herdeiro no futuro, para evitar esse tipo de situação, esse tipo de constrangimento, aqui o Código de Processo Civil diz expressamente que o juiz é impedido de atuar no processo quando ele for herdeiro presuntivo de qualquer das partes. Dei aqui 2 exemplos, tá? De herdeiro presuntivo só para vocês entenderem o que é isso. Imagina que João é irmão do Pedro, tá? Pedro é solteiro e não possui ascendentes ou descendentes vivos. Então aí o João ele é herdeiro presuntivo de Pedro, na qualidade de irmão. Mas ele pode perder essa qualidade aí de herdeiro presuntivo se o Pedro tiver um filho no futuro, ou se, por exemplo, ele vier a casar, constituir união estável no futuro, eventualmente o João ele pode perder a qualidade de herdeiro do Pedro, tá certo? Então, o herdeiro presuntivo é isso. Evidentemente, nesse exemplo 1 que eu citei, nós claramente cairíamos aqui nessa vedação do inciso 4º. Muito simples, né? Por quê? Porque, ora, se ele é irmão, segue-se que ele é parente, olha só, parente consanguíneo na linha colateral, dentro aqui do limite de até o 3º grau. Então, se ele é irmão, ele está caindo nesse inciso 4º. Eu só dei o exemplo ali para vocês entenderem um exemplo de herdeiro presuntivo. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui de herdeiro presuntivo
que eu acredito que esse segundo exemplo aqui ele seja mais claro para os fins do inciso 6º, tá bom? Porque, como eu mencionei, o fato de ser irmão já incidiria na vedação do inciso anterior que a gente estudou. Agora, se a gente for pensar nesse exemplo 2, olha, Mateus, ele faz um testamento e coloca Lucas como herdeiro testamentário. Enquanto Mateus está vivo, ele pode fazer outro testamento, mudando as disposições do testamento anterior. Então, você imagina, Mateus fez um testamento, colocou o Lucas como herdeiro testamentário. Então, o Lucas é o quê? Ele é herdeiro presuntivo. Olha só, o Lucas é herdeiro presuntivo do Mateus. Você imagina se você coloca o Lucas para julgar uma causa do Mateus. O Lucas pode pensar o seguinte, olha, se eu julgar contra o Mateus faz um testamento novo, olha, e cancela aquelas disposições do testamento anterior. Aí eu sou prejudicado, aí meu patrimônio é prejudicado, porque hoje eu sou herdeiro dele, mas ele pode fazer uma nova disposição testamentária e mudar isso. Ele pode mudar o testamento atual. Para evitar esse tipo de situação, que afetaria a imparcialidade do juiz, o legislador veio e falou o quê? Olha, se o juiz for herdeiro presuntivo de qualquer das partes do processo, ele está impedido de exercer a jurisdição. Mais uma aqui, vamos lá. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando for herdeiro presuntivo ou o quê? Vamos focar nessa segunda expressão agora. Donatário de qualquer das partes. Donatário de qualquer das partes. Olha só. O que é o donatário, pessoal? Donatário é a pessoa que recebeu uma doação. Doador é aquele que faz a doação, o ato de liberalidade. Agora, donatário é aquele que recebeu o ato de liberalidade, que recebeu a doação. Então, vamos imaginar aqui uma situação hipotética de donatário. Imagina que João é juiz e recebeu uma doação do Pedro. Geraria muito constrangimento se o João, que recebeu uma doação do Pedro, tivesse que julgar uma causa em que o Pedro é parte. Isso aí colocaria em xeque sua imparcialidade. É natural, olha, o João recebeu uma doação do Pedro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai julgar contra o Pedro, ele vai desagradar o Pedro. Se ele recebeu uma doação da pessoa, já quer dizer, evidentemente, que ele tem uma relação de bastante proximidade com essa pessoa. Por algum motivo ou de outro, ele tem alguma relação de proximidade. Então, aí como é que faz? Imagina se ele tem que julgar aquilo lá. Ele já recebeu o patrimônio do Pedro, né? Ele recebeu uma doação. Como é que eu vou permitir que esse João aqui, esse juiz João, julgue a causa da pessoa que doou para ele? Para evitar esse constrangimento, para evitar esse problema aqui de parcialidade, o legislador também criou uma hipótese de impedimento. Agora, a parte final. Também é impedido de exercer as funções no processo quando o juiz for empregador de qualquer das partes. Empregador, naturalmente, é a pessoa que contrata outra, concedendo-lhe emprego. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética? Imagine uma situação aqui hipotética de empregador em que João é juiz e empregador de Pedro, que é seu jardineiro. Ora, João não pode julgar a causa em que Pedro seja parte. Não pode. É evidente, não faria sentido, né? Ele é o patrão do outro. Como é que ele vai, como patrão do outro, ainda julgar a causa do outro? Olha o constrangimento que isso aqui causaria. Ter que ver a pessoa ali, talvez todo dia, toda semana ali, ou ter de alguma forma que lidar com essa pessoa, com aquela relação de emprego e ainda julgar contra a pessoa no processo, ou julgar favoravelmente a pessoa no processo, gerar uma situação de completo constrangimento, de dúvida quanto à parcialidade. Então, isso aí é uma situação proibida, há impedimento do juiz nesse tipo de situação. Por fim, aqui, o último inciso do dia de hoje, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que figure como parte uma instituição de ensino com a qual
tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Pessoal, entenda uma coisa, olha, muitos juízes são também professores, então eles são contratados por instituições de ensino para darem aulas. Muitos juízes, eles têm esse tipo de relação com instituições de ensino. Ora, imagina que aquele juiz que é contratado pela instituição de ensino, por aquela pessoa jurídica, ele tenha que julgar a causa do seu patrão. Você acha que ele se sentiria à vontade para julgar a causa do seu patrão? Ou ele se sentiria constrangido, com receio de, poxa vida, aí eu perco meu emprego de professor. Como é que eu faço? Eu tenho aqui também essa fonte de renda. Aí eu vou julgar contra e posso perder minha fonte de renda? Eu vou desagradar meu patrão? Você vê que a situação é o oposto do inciso anterior, né? No inciso anterior, a gente tinha visto aqui a hipótese em que o juiz é o empregador. Agora, nós estamos vendo a hipótese em que o juiz, na verdade, ele é o contratado, ele é o empregado, ele tem essa relação de emprego ou de prestação de serviços com aquela instituição. Então, nós vemos aqui uma situação que há impedimento do juiz para se resguardar a imparcialidade, evitando-se assim questionamentos futuros, evitando-se assim colocar o juiz numa situação de constrangimento em que a sua parcialidade seria questionada. Ok? Então, nós vimos aqui diversos incisos, espero que vocês tenham compreendido a aula, tá? Deixem os comentários, por favor, nos vídeos, agradeço pelo engajamento que vocês vêm dando, deixem, por favor, as curtidas, os likes, e nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Um abraço para vocês.